Deus seja louvado. E nós vamos começar nesta noite uma nova série de mensagens. E desta vez nós vamos falar sobre a igreja. Precisamos conhecer para ser. Escreva no seu coração. Preciso conhecer a igreja para ser igreja. Sabe, eu costumo dizer, o tempo ele tem benefício e tem prejuízo. O tempo, quando bem acautelado, ele gera benefício. Por exemplo, a Rebeca Nolasco, o tempo tem lhe feito bem. Nasceu, cresceu, estudou, foi na faculdade, se formou e agora, o tempo está fazendo bem. Mas nós temos, por exemplo, aqui na esquina tem um prédio que o tempo está fazendo mal. Ele está caindo. Porque não está sendo cuidado. Então, repara, a nossa fé é a mesma coisa. O tempo pode trazer muito benefício para a nossa fé, se nós constantemente estivermos cuidando dela. Da mesma forma que o tempo pode fazer muito mal, que a gente entra no modo automático da fé e não crescemos. Deixamos de ser igreja. Então, eu quero começar nesta noite, esta nossa série de mensagem, que tenho orado ao Senhor, para não ter pressa de terminar ela. Sem pressa de terminar esta série de mensagens. E nós vamos começar hoje falando sobre igreja. Igreja é uma promessa de Deus. Igreja, uma promessa de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Diz assim: sobre esta pedra, palavra de Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Eu não ouvi, amém? Palavra de Jesus para nós. Nós precisamos redescobrir, nas palavras de Cole Wallison, redescobrir a importância do corpo de Cristo. Alguém disse que a igreja é a família do próprio Deus, a noiva do próprio Cristo, o templo do próprio Espírito Santo. A igreja não é opcional, a igreja é essencial. Por isso, a nossa série de mensagem é: a igreja é essencial. Nós precisamos entender que ela é essencial, e para nós vivermos a igreja enquanto essencial, nós precisamos conhecê-la. E nesta série de mensagem, eu pretendo revisitar, sob uma perspectiva bíblica, alguns hábitos a serem intencionalmente cultivados, para motivar-nos a todos a praticarmos uma fé cristã verdadeira, genuína. Uma fé cristã que nos permite deleitarmos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso conhecer para ser. Conta-se que certa vez uma piedosa serva do Senhor estava enfrentando alguns problemas de saúde. E ela foi no médico, num consultório médico, e o médico, depois de examiná-la, o médico recomendou-la um repouso absoluto. E disse para ela: minha senhora, a senhora
precisará ficar 3 meses sem sair de casa, repouso total. Aquela senhora virou para o médico e falou: 3 meses trancado dentro de casa? E a minha igreja, como fica? Olha a preocupação dela. O médico, que não era cristão e não tinha nenhum tipo de simpatia pelo cristianismo, ele vira para aquela mulher meio rude e fala para ela: que conversa é essa da sua igreja? A senhora precisa 3 meses de repouso. A sua igreja pode muito bem passar sem a senhora. Aquela irmãzinha olhou para o médico e concluiu dizendo para ele: é verdade. A minha igreja pode muito bem passar sem mim. Eu é que não posso passar sem a minha igreja. Ah, meu irmão, um cristão sem igreja é um cristão com problema. Escreva isso. Um cristão sem igreja é um cristão sem problema. Eu vou mais longe. Um cristão sem igreja é confusão do termo. É porque não tem cristão sem igreja. Porque cristão só é cristão por causa da igreja. Porque o cristão é a igreja, é o corpo de Cristo. Percebe? Que não tem como ser cristão sem ter igreja. Então, como seria bom se todos nós aqui tivéssemos este sentimento desta irmã piedosa? Esta irmã, nós vemos nas linhas do seu pensamento e no discurso com aquele médico, nós vemos uma pessoa que sabia o que era a igreja, amava a sua igreja, era grata pela sua igreja, sentia a falta da sua igreja. Amados, igreja precisa ser entendida por nós como algo mais importante em nossa vida, enquanto servos de Deus. É porque não tem como nós dizermos ser servo de Deus e não amarmos a igreja de Deus. Porque repara algo bastante importante, e aí você vai ver a incongruência do pensamento cristão sem igreja. É que o cristão só é cristão porque ele segue a um Cristo. E Cristo disse que ele é a cabeça da igreja. Consequentemente, se Cristo não é a cabeça da igreja, ou, na verdade, se o cristão não é membro do corpo, isso quer dizer que Cristo não é a cabeça dele. Porque Cristo é a cabeça do corpo, não cabeça do membro. Percebe que por vezes a gente fala muito, mas se a gente parar para pensar, ver que as nossas falas não estão coadunando com a realidade bíblica. Então nós precisamos sim pensar que o cristão, ele precisa da igreja, ele precisa amar a igreja. Escreve o pastor Marcelo Aguiar o seguinte: assim como uma brasa se esfria quando é afastada das outras, também nossa fé enfraquece quando nós nos distanciamos dos outros irmãos. Um crente sem a sua igreja é como um soldado sem exército. Um crente sem igreja é como uma criança sem família. Um crente sem igreja é como uma abelha sem colmeia. Um crente sem igreja é como um marinheiro sem barco. Um crente sem igreja é como uma flor sem jardim. Que profundo pensamento desse irmão. Isso mostra o quanto a igreja é essencial. A igreja é essencial e nós não podemos, meu irmão, lidar com a igreja como a nossa cultura está, de certa forma, impulsionando as pessoas a lidarem com a igreja, como uma causa ultrapassada. Não, a igreja é essencial, tão essencial que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, até mesmo os apócrifos, falam da importância da igreja. E nós precisamos ver, o Novo Testamento nós encontramos muitas imagens esclarecedoras do que é igreja. E essas imagens precisam estar em nossa mente e no nosso coração. A forma com que nós lidamos com a igreja.
Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 diz que a igreja é sal da terra e luz do mundo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz que a igreja é a lavoura e edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 16. A Bíblia diz que a igreja é o Israel de Deus. Efésios 2, 19. A Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e esteio da verdade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. A Bíblia diz que a igreja é o povo de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz que a igreja é rebanho de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, a Bíblia diz que a igreja é noiva do Cordeiro. Meu irmão, repara qual é o retrato que a Bíblia fala sobre a igreja. Faz sobre a igreja. Neste retrato eu só posso concluir da seguinte maneira: é que a igreja definitivamente não é ideia nem propriedade do ser humano. A igreja não é ideia do homem. A igreja não pertence ao homem, pelo contrário. A beleza da igreja está no fato dela ser uma provisão de Deus para a vida daqueles que creem em Jesus. A igreja é uma provisão de Deus para a vida daqueles que creem em Jesus. A igreja é uma resposta de Deus para a necessidade do mundo. Por isso, meu irmão, nós precisamos amar e servir a igreja de Cristo. Nós precisamos viver para a igreja de Cristo. Pastor Tiago Oliveira, da primeira igreja batista em Lisboa, em Portugal, ele escreve sobre a igreja dizendo: o Senhor Jesus instituiu a igreja local como parte essencial da vida dos seus discípulos. Por isso, é algo desejável, é algo bom, é algo glorioso. Percebe a essencialidade da igreja para as nossas vidas? É algo que nós não podemos viver sem. Porque nós precisamos entender que Deus promete à sua igreja, Ele materializa a sua igreja para que nós pudéssemos ter e ser edificados um ao outro. E eu quero considerar nessa noite alguns aspectos desta promessa. Precisamos entender a igreja como promessa de Deus. O primeiro aspecto da promessa de igreja enquanto promessa é que Deus prometeu criar a igreja. Deus promete criar a igreja. Meu irmão, o que nós precisamos saber? A igreja não foi concebida por seres humanos. A igreja foi concebida pelo próprio Deus. A igreja e a família são as duas únicas instituições que Deus criou. Por isso nós precisamos amar tanto a família quanto a igreja, nos dedicar tanto à família quanto à igreja. A igreja não surgiu por acaso. A igreja não surgiu pela nossa vontade. A igreja é criação de Deus, a igreja é a expressão de amor de Deus, é projeto e promessa de Deus. E Ele cumpriu a sua promessa. O Senhor falou para Abraão, Gênesis 22, 18, dizendo assim: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A sua voz. Deus estava aqui a partir desse diálogo com Abraão, começando a construir aquilo que Jesus veio e materializou. O Senhor está estabelecendo com Abraão uma aliança, e consequentemente nesta aliança estaria separando um povo para ser dele. Por isso que ele diz na palavra que a igreja é corpo de Cristo, noiva do Cordeiro,
povo, família de Deus. Deus começa a pensar na igreja ainda com Moisés. Na verdade, ele começa a pensar na igreja desde toda a eternidade. Antes que tudo se materializasse, ele já tinha no seu coração a igreja. E ele continua dizendo, o salmista, 47 dos Salmos e o verso 9, ele vai dizer: os príncipes dos povos se reúnem como povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele está muito elevado. Repara aqui, meu irmão, que a preocupação de Deus, ou na verdade o desejo de Deus, é ter o seu povo peculiar, é ter o seu povo separado. E a igreja é sinônimo disso, o povo separado de Deus, consagrado a Deus, para a glória de Deus. A Bíblia diz, Salmo 67, verso 2, ele vai dizer: para que se conheça a terra, na terra o seu caminho, e entre todas as nações a sua salvação. Olha só, meu irmão, Deus está uma vez mais prometendo criar deste modo, formar uma comunidade de pessoas remidas, que haveria de conhecer caminhos, agora pessoas de todas as nações, indivíduos de todas as nações. Deus estava atraindo para si um povo. Deus estava atraindo para si um povo que tinha uma missão, a missão de ser peculiar dele, de servir as outras nações e alcançar as outras nações. Isto é papel da igreja, abençoada para abençoar. Fomos chamados das trevas para a luz, para que a luz de Cristo em nós manifestasse e clareasse o mundo daqueles que estão à nossa volta. Um mundo subjetivo de cada um, que é simplesmente conduído de tantas trevas, precisa clarear a partir da nossa presença, enquanto o povo de Deus, a igreja do Senhor, que foi abençoada, que foi tirado das trevas para a luz. Mas não para por aí no Antigo Testamento. Deus, através de Jesus, agora no Novo Testamento, vai reafirmar a promessa de criar a sua igreja. E a primeira vez que a palavra igreja surge no Novo Testamento, ela surge da boca do próprio Senhor Jesus Cristo Salvador. Sai pela primeira vez, Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez nos registros bíblicos que a palavra igreja aparece. Esta palavra vem reafirmando aquilo que Deus começou a tratar com Moisés lá no Antigo Testamento. E a segunda menção da palavra igreja na Bíblia também é atribuída ao Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 18 e versículo 17, Jesus falando sobre a necessidade da disciplina na igreja, ele fala: se eventualmente algum irmão faltoso, algum irmão indisciplinado, ele simplesmente se rebelar, a Bíblia diz, se ele recusar de ouvir, leve-o para a igreja. Jesus falando de novo à igreja, mas também se ele recusar ouvir a igreja, porque a igreja tem autoridade dada por Deus para cuidar dos seus pares, ele diz, se ele recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Repara, meu irmão, que Jesus, a igreja é a ideia dele. Ele prometeu criar a igreja, e nós estamos aqui como testemunha viva de que ele promete e cumpre aquilo que prometeu. Por isso a igreja não é minha igreja, a igreja é do Senhor Jesus. Por isso que na igreja não é o que eu quero, é o que o Senhor ordena. Meu irmão, a igreja nasce no coração do próprio Deus, mas ela se torna uma realidade física no dia de Pentecoste. Atos capítulo 2. No dia de Pentecoste, a igreja, ela se torna uma realidade física, mas agora com uma missão. A missão é proclamar a fé, testemunhar de Jesus, testemunhar dos feitos de Jesus. Por isso, se nós não entendermos esta missão, nós podemos nos tornar um clube de encontro dos domingos e não igreja. Igreja não reúne para diversão. Igreja reúne para exaltar o nome do Senhor e testemunhar dos seus feitos.
embora a igreja tenha sido materializado ou realizado em Atos 2, a igreja já estava bem antes disso no coração do Senhor. O projeto de Deus é de eternidade a eternidade. Isso é lindo. Então, irmãos, o primeiro aspecto que nós precisamos entender da igreja é uma promessa de Deus que se cumpriu para a glória do seu nome. Segundo aspecto da igreja importante, Deus, depois de prometer criar a sua igreja, Deus promete pastorear a sua igreja. Meu irmão, assim como o Senhor, Ele falou que edificaria a sua igreja, esse mesmo Senhor afirmou que conduziria a sua igreja. Afinal de contas, toda a igreja precisa de um pastor. O Senhor da igreja assegurou que iria pessoalmente pastoreá-la. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 100, verso 3. Somos seu povo, ovelha do seu pasto. Jesus dizendo, eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer estas também, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, um só pastor. João 10,16. Jesus, novamente dizendo que Ele é o sumo pastor da sua igreja, Ele é o pastor da sua igreja. Ezequiel capítulo 34 e o versículo 15, diz a Sagrada Escritura, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Ele só não cria a igreja, como Ele diz que Ele pastoreia a igreja. Porque Ele sabe a necessidade de pastorear a igreja. E Ezequiel falando de forma profética acerca de Jesus, no versículo 34, no capítulo 34, versículo 23, ele diz assim, e suscitarei entre eles um só pastor, para as apacentar, e o meu servo Davi, ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Ezequiel não estava falando de Davi, Ezequiel estava aqui falando de Jesus, que ele seria o pastor da sua igreja. Faz referência a Davi por descendência, porque Jesus pelas suas próprias palavras, ele vem confirmar que o pastor pelo qual Ezequiel estava profetizando era ele, quando ele começa dizendo, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10, 11, 14, 16 e 27. Meu irmão, Jesus está dizendo, eu sou o pastor da igreja. Eu sou o Senhor da igreja. E toda a igreja que simplesmente ignora esta verdade, ela está andando muito longe do propósito do Senhor para a sua igreja. O Senhor precisa ser o pastor da igreja. Fazer parte da igreja é um privilégio, meu irmão, porque nós vamos ser pastoreados pelo próprio Senhor da igreja. Isso é maravilhoso. Estar no aprisco do Senhor é pertencer ao rebanho do Senhor. Meu irmão, estar no aprisco do Senhor, ser ovelha do Senhor, é ter a certeza de que nada nos faltará. É simplesmente de que seremos levados a pastos verdejantes, às águas tranquilas, e que não precisamos temer nada. Fazer parte da igreja cujo Senhor é pastor, nos dá a certeza de simplesmente declarar a Ele, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Entender o Senhor como pastor da igreja é você poder declarar a Ele, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Ele cuida das suas ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas. Agora nós precisamos querer ser ovelhas do Senhor.
A igreja do século 21 precisa saber que o Senhor Jesus, o dono da igreja, Ele é o pastor da igreja. E se Ele é pastor da igreja, é da sua forma. Nós não precisamos inventar mais nada. Nós só precisamos seguir Jesus. Nós só precisamos obedecer Jesus. Nós só precisamos obedecer e submeter aos ensinamentos do Senhor Jesus sobre a sua igreja. Ser igreja é entender que a minha vida não me pertence. É entender que a minha vida é do Mestre, como cantou o irmão Lázaro, saudoso irmão Lázaro. Cantou que a minha vida é do Mestre porque ele entende que nós somos rebanhos do seu pastos. Só que quando nós temos muita afirmação, a gente sai do pastoreio do Senhor. Só que quando a gente sai do pastoreio do Senhor, nós estamos perdidos. Porque se Deus não for por nós, ninguém mais conseguirá ser por nós. Terceiro aspecto da igreja, muito importante. Deus promete, primeiro, criar a igreja. Segundo, Deus promete dar ou ser o pastor da sua igreja. Terceiro, Deus promete dar pastores à sua igreja. O mesmo Deus que falou que iria pastorear a sua igreja, esse mesmo Deus prometeu que concederia à igreja pastores humanos. Pastores cujos trabalhos seria manifestar o cuidado do sumo pastor às suas ovelhas. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Deus, Ele tem uma preocupação muito grande com as suas ovelhas. Por isso Ele promete dar pastores às suas ovelhas. Percebe aqui, João 21, de 15 a 17, percebe a preocupação de Jesus com as suas ovelhas. Disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimenta os meus cordeirinhos, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Aí vem Senhor: então cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus faz a pergunta pela terceira vez. O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. E aí vai o Senhor dizendo novamente: então alimente as minhas ovelhas. Percebe a qualificação do pastor? Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus o capacita a cuidar das ovelhas de Deus. Deus está dizendo simplesmente: para cuidar, alimentar as minhas ovelhas, precisa me amar. Precisa submeter a minha vontade. Precisa me servir. Se você não se doa a mim, não consegue doar-se, servir e pastorear a minha igreja, percebe que Deus, Ele não cria a sua igreja e larga ela à sua sorte. Ele preocupa com a sua igreja. E preocupa muito mais com quem irá pastorear a sua igreja. Meu irmão, Paulo, imbuído desse sentimento de responsabilidade, ele escreve aos líderes de Éfeso, dizendo para eles, Atos capítulo 20, o versículo 28, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou pastores, c'est la même chose, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele adquiriu com seu próprio sangue. Meu irmão, daria pelo menos 7 sermões só neste versículo. Repara, primeiro Paulo está dizendo para os líderes: vocês precisam estar bem para cuidar da ovelha. Ele disse: primeiro cuide de vocês mesmos. Porque a igreja do Senhor custou o seu sangue. A igreja do Senhor é séria.
Primeiro cuida de vocês mesmos, para que depois vocês consigam cuidar do rebanho. Porque eu não posso passar por rebanho o que eu não vivo. Ele diz, mas vocês cuidarão da igreja, que não é vossa. Porque ele diz assim, olha só, sobre o qual o Espírito Santo de Deus vos constituiu bispos. É o Espírito Santo de Deus que nos constitui bispos. É o Espírito Santo de Deus que conhece a sua igreja e que estabelece líderes para a sua igreja. Não é eu dormir, acordei e acho que eu sou bispo. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha com ordem, com graça, misericórdia, justiça. Ele diz assim, a igreja da qual vocês não são donos, foram colocados pela graça do Espírito Santo. Esta igreja, Jesus adquiriu com seu próprio sangue. Meu irmão, quando Jesus diz que nós precisamos discernir o corpo de Cristo, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Por isso o cuidado do Senhor em prometer pastores para as suas igrejas. E diz o Senhor, novamente Jeremias 3,15, e vos darei pastores segundo o meu coração. Repara algo bastante importante. Vos darei pastores, não segundo o coração da igreja. Vos darei pastores segundo o meu coração, diz o Senhor. Porque Ele é o Senhor da igreja. Ele sabe a necessidade, conhece o estado da igreja. E Ele dá ao pastor a necessidade da igreja. Segundo o seu coração, disse Ele. Agora, para que Ele dá ao pastor da igreja? Os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência, diz o Senhor Deus. Meu irmão, os pastores são bênção na vida das ovelhas, guiando as ovelhas pelo caminho do Senhor da igreja, e não pelo caminho do pastor. Diz o Senhor, novamente, Jeremias 23,4, e levantarei sobre o meu povo pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará. Meu irmão, as promessas do Senhor para dar pastores às suas igrejas não ficou no passado. Ela é vigente ao nosso tempo. Porque Paulo, quando escreve a Éfeso, ele vai escrever no capítulo 4, versículo 11, começando, ele vai dizer, Ele quem? Ele, Deus. Deus deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Agora, para que isso? Para que Deus estabelece líderes da igreja? A fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Líderes não é status, liderança não é status. Certa vez, eu estava conversando com um potencial seminarista. E eu cheguei para ele e fiz uma pergunta. Você tem mesmo a certeza da sua vocação? Tenho, eu sei, Deus me chamou para ser pastor. Aí eu falei assim, por que você quer ser pastor? Aí ele virou para mim e falou assim, eu saí pregando igual a vocês aí, saí pregando. Falei, você não entendeu nada. Você não entendeu nada, você tá com a convicção errada, meu irmão. Ainda que a missão do pastor, nós vamos ver agora aqui no livro de Atos, também inclui pregar. O pastor não é para sair aí pregando.
O pastor é para pastorear, cuidar, aprimorar o rebanho do Senhor para o encontro com o Senhor. Escreva isso no seu coração. Se o pastor não está preparando o rebanho do Senhor para o encontro com o Senhor, ele está falhando quanto à sua vocação. Por isso, muitas das vezes você escuta o que você não quer escutar. Porque é necessário para você estar pronto para o encontro com Jesus. Se você escutar e mudar, lógico. Repara, quando os pastores e os membros da igreja começarem a enxergar o ministério pastoral como um cumprimento de uma promessa de Deus, porque é Deus que prometeu dar pastores à igreja. Quando a igreja entender isto, que precisa de pastores, porque é um cumprimento da promessa, essa manifestação de cuidado divino para com a igreja, ela se dá de forma mais solene e importante possível. Sobre o ministério pastoral, disseram os apóstolos, Atos capítulo 6, versículo 12 a 4. Nós, apóstolos, e diga-se de passagem, que esse ministério apostólico ficou aonde ficou. Porque eles estavam estruturando a igreja do Senhor. Devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não distribuição de alimentos. Assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos deste serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Meu irmão, o Senhor sabe o quanto a sua igreja necessita da palavra, porque é a palavra de Deus que endireita o cristão. É a palavra de Deus que confronta, transforma o cristão. Não são palavras vazias, não são palavras humanas. Por isso nós precisamos dedicar-nos à oração e ao estudo e ensino da palavra do Senhor. Sabe, essa é uma enorme responsabilidade. Ser pastor, como resposta da promessa de Deus, é uma enorme responsabilidade. Nós não podemos tomar o pastor e o ministério pastoral de ânimo leve, como eu vejo por aí. É uma grande responsabilidade. E é um imenso privilégio nós termos pastores, nós sermos pastoreados. Porque nós somos a igreja do Senhor, e Ele disse para a sua igreja, Ele daria pastores para pastoreá-los. Irmãos, pastor é uma bênção que Deus dá à igreja, e que a igreja pode desfrutar dela. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, e o versículo 17, diz à igreja: ouçam os seus pastores, façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Vamos traduzir isto em miúdos? O que o escritor bíblico está aqui querendo dizer? Ele está dizendo para nós muito simples. Pastor, promessa de Deus para a igreja, escutem, obedeçam, submetem-se aos ensinamentos da palavra. Por quê? Porque eu preciso escutar o meu pastor. Porque eu preciso submeter a visão do meu pastor. Porque ele vai dar conta de mim, da minha alma, diante do Senhor. É por isso, meu irmão, que embora nos meus
17 anos. Eu tive uma chamada muito grande, como o doutor Valdeci sempre fala, ele teve uma evangelista exponencial. Pois é, eu tive uma igreja exponencial, que aos 19 anos reconheceu o ministério pastoral na minha vida. E naquele tempo eu falei, eu não quero. Eu não quero saber disso. E saí, fiz a minha vida. Me formei como operador de direito, muito bem. Mas só que no meio do meu percurso, Deus muda toda a história, porque a minha vida é do Mestre. Ele muda o percurso da minha vida. E eu tinha uma aliada, quando eu falei que eu não queria. Falava, isso mesmo, não vai não. Olha só teu pai como sofre, olha teu avô como sofre. Eu falei, meu Deus do céu, me livra deste sofrimento. Mas o negócio é que ele simplesmente, o chamado dele é irresistível. O chamado dele é irresistível. Só que eu sabia o quanto isso carregaria nas minhas costas. Dar conta de muitas almas. E tem umas meio complicadas. Tem umas que te proporcionam alegria. E Paulo vai falar aqui. Olha só, dei o pastor os motivos para trabalhar com alegria. Só que Paulo também diz, mas não dê ele motivo para trabalhar com tristeza. Porque Paulo sabia que no meio da igreja teria tudo isso. Só que Paulo acrescenta, dizendo, para você que dá ao pastor o motivo de tristeza, isso não vai beneficiá-lo diante de Deus. Se nós entendêssemos isso, agarrávamos os nossos pastores como chiclete no cabelo. Porque ele precisa de alegria. Mas o que as pessoas falam? O que as pessoas fazem? Certa vez contaram o seguinte, rapaz, eu fico com tanta pena dos pastores. Eu falei, eu também tenho pena deles. Eu falei, rapaz, tu acredita? O pastor, o homem de Deus. Os irmãos se levantaram contra o pastor, tiraram o pastor da igreja. Só que sabe o que aconteceu com esses irmãos? Todo mundo desviado. A Bíblia é verdade. E ela diz, se você patrocina a tristeza ao coração de pastor, não lhe será benefício. Não lhe será benefício. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Leia lá na sua casa. Quarto aspecto. E eu hoje vou terminar por aqui. Na próxima semana, vamos para quinto aspecto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor, Ele faça uma transformação dentro de cada um de nós. A partir do que nós ouvimos. Porque nós precisamos conhecer a igreja para sermos igreja. Muitas das vezes, a gente não é o que a gente gostaria de ser. Porque a gente não sabe o que nos é requerido ser. Então, sejamos igreja, a moda de Deus. Não a nossa moda, não a moda da nossa cultura, não a moda do nosso tradicionalismo, mas a moda da Bíblia. Baixa a sua cabeça. Senhor Deus, agradeço pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é verdade. E é a verdade que nos liberta. Por isso, em nome de Jesus Cristo, trabalhe no coração desta igreja local particularmente. Trazendo vida, trazendo alegria, trazendo consciência, despertando amor pela Tua igreja, pelo serviço do Senhor. Deus nos capacita a cada dia a sermos igreja que alegra o Senhor. Igreja pela qual o Senhor prometeu criar, prometeu pastorear e prometeu dar pastores. E que nós precisamos auxiliá-los para louvor do Teu nome.
Nós oramos porque o Senhor é bom e tem cuidado da tua igreja. Continue fazendo a tua vontade no meio desta igreja e das igrejas nesta cidade. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Que o Senhor te dê uma noite de paz, de tranquilidade, de descanso. E que você possa aproveitar o dia de amanhã. Para aqueles que podem, feriado. Para aqueles que não terão feriados, trabalha. Trabalhe. Inclusive este que vos fala. Por isso, vamos ficar de pé, vamos orar e vamos para casa. Deus, obrigado, Senhor, por este precioso tempo de intercessão. E nós temos a plena certeza que o Senhor ouviu cada oração feita neste lugar. Não pelo lugar, mas por cada um de nós, pois somos templos do Espírito Santo. Deus, obrigado, Senhor, por todos aqueles que cultuaram o Senhor nesta noite. Todos aqueles que o Senhor permitiu estar aqui. Todos nós deveríamos estar aqui. Por isso o Senhor nos trouxe. Agora que nós vamos às nossas casas, Pai, leva-nos em paz. Guarde, livra-nos do mal. Conceda-nos uma noite de tranquilidade, paz, de repouso. E prepara-nos o restante da semana. Nós queremos rogar ao Senhor em favor dos nossos irmãos que estão adoentados. Que o Senhor possa estar sustentando o seu físico com a tua cura e a tua restauração. Possa estar fortalecendo a saúde dos nossos irmãos. E aqueles que também estão doentes da alma, das emoções, da mente, rogamos ao Senhor a tua cura, a tua restauração. Que os nossos olhos sejam focalizados no Senhor, como autor da nossa fé. E que nós possamos caminhar como igreja, da qual o Senhor virá buscar. Por isso, ensina-nos a ser esta igreja. Perdoe nossos pecados e falhas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu amado Filho, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja conosco e em nós, hoje e sempre. Amém.